santifica. Só a graça santifica. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Sermão pregado em 8 de julho de 1741 em Enfield, Connecticut, Estados Unidos, por Jonathan Edwards. Ao seu tempo, quando resvalar o seu pé. Deuteronômio 32, 35. Neste versículo, os ímpios e incrédulos israelitas, que era o povo visível de Deus e que viviam debaixo da sua graça, são ameaçados com a vingança do Senhor. Apesar de todas as obras maravilhosas que Deus operara em favor desse povo, este permanecia sem juízo e destituído de entendimento, como está escrito no versículo 28, e mesmo sob todos os cuidados do céu, produziram fruto amargo e venenoso, conforme verificamos nos 2 versículos anteriores. A declaração que escolhi para meu texto, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, parece subentender as seguintes questões relativas à punição e destruição que aqueles ímpios israelitas estavam sujeitos a sofrer. Que eles estavam sempre expostos à destruição, assim como está sujeito a cair todo aquele que se coloca de pé ou anda por lugares escorregadios. A maneira como serão destruídos vem aí representada pelo deslize de seus pés. A mesma citação encontramos no Salmo 73, 18 e 19. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. 2. Faz supor também que estavam sempre sujeitos a uma súbita e inesperada destruição. A semelhança daquele que anda por lugares escorregadios e a qualquer instante pode cair. O ímpio não consegue prever se, no momento, ficará de pé ou se em seguida cairá. Quando cai, cai subitamente, sem aviso. Como está escrito também no Salmo 73, 18 e 19. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito asolados, totalmente aniquilados de terror. 3. Outra coisa implícita no texto é que os ímpios estão sujeitos a cair por si mesmos, sem serem derrubados pelas mãos de outrem, pois aquele que se detém ou anda por terrenos escorregadios não precisa mais do que o seu próprio peso para cair por terra. 4. E também a razão pela qual ainda não caíram e não caem é por não haver chegado ainda o tempo determinado pelo Senhor. Pois está escrito que quando este tempo determinado ou escolhido chegar, seu pé irá resvalar. E então serão entregues à queda, para a qual já estão predispostos por causa do próprio peso. Deus não os susterá mais em lugares escorregadios, mas vai deixá-los sucumbir. Então, nesse exato momento, cairão em destruição à semelhança daqueles que transitam em terrenos escorregadios, à beira de precipícios, e não conseguem se manter de pé sozinhos, caindo imediatamente e se perdendo ao serem abandonados. Eu insistiria agora num exame maior das seguintes palavras: não há nada a não ser a boa vontade de Deus que impeça os ímpios de caírem no inferno a qualquer momento. Por mera boa vontade de Deus, me refiro à sua vontade soberana, ao seu livre-arbítrio, o qual não é restringido por nenhuma obrigação, nem tolhido por qualquer tipo de dificuldade. Em última análise, sob qualquer aspecto, nada, exceto a vontade de Deus, tem poder para preservar os ímpios da destruição por um instante sequer. A verdade dessa observação transparecerá nas seguintes considerações. 1. Não falta poder a Deus para lançar os ímpios no inferno a qualquer momento. A mão dos homens não é suficientemente forte quando Deus se levanta. O mais forte deles não tem poder para resistir-lhe e ninguém consegue se livrar de suas mãos.
Ele não só pode lançar os ímpios no inferno, como pode fazê-lo com a maior facilidade. Muitas vezes, uma autoridade terrena encontra grande dificuldade em dominar um rebelde, o qual acha meios de se fortalecer e se tornar mais poderoso pelo número de seguidores que alicia. Mas com Deus não é assim. Não há força que resista ao seu poder. Mesmo que as mãos se unam e que enormes multidões de inimigos do Senhor juntem suas forças e se associem, serão todos facilmente despedaçados. São como montes de palha seca e leve diante de um furacão, ou como grande quantidade de restolho perto de chamas devoradoras. Nós achamos fácil pisar e esmagar uma lagarta que se arrasta pelo chão. Achamos fácil também cortar ou chamuscar um fio de linha fino que segura alguma coisa. Então, é simples para Deus, quando lhe apraz, lançar seus inimigos no inferno profundo. Quem somos nós que imaginamos poder resistir àquele ante cuja repreensão a terra treme e perante quem as pedras tombam? 2. Eles merecem ser lançados no inferno. Assim, a justiça divina não se interpõe no caminho dos ímpios, nem faz objeção pelo fato de Deus usar seu poder para destruí-los a qualquer momento. Muito pelo contrário, a justiça fala assim da árvore que produz frutos maus. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Como está em Lucas 13, verso 7. A espada da justiça divina está o tempo todo erguida sobre suas cabeças, e somente a mão da absoluta misericórdia e a mera vontade de Deus podem detê-la. 3. Os ímpios já estão debaixo da sentença de condenação ao inferno. Eles não só merecem ser lançados ali, mas a sentença da lei de Deus, esse preceito de eterna e imutável retidão que o Senhor estabeleceu entre si mesmo e a humanidade, também se coloca contra eles, e assim os mantém. Portanto, tais homens já estão destinados ao inferno. O que não crê já está condenado, como está em João 3,18. Assim, todo impenitente pertence verdadeiramente ao inferno. Ali é o seu lugar, ele é de lá, como temos em João 8,23, vós sois cá de baixo, e para lá é destinado. Este é o lugar que a justiça, a palavra de Deus e a sentença da sua lei imutável reservam para ele. 4. Assim sendo, eles são objetos da ira e da indignação de Deus, que se manifesta através dos tormentos do inferno. E a razão de não descerem ao inferno agora mesmo não é pelo fato do Senhor, em cujo poder se encontram, está menos irado com eles no momento, ou, pelo menos, não tão encolerizado como está com aquelas miseráveis criaturas a quem ele atormenta no inferno, as quais experimentam e sofrem ali a fúria da sua indignação. Sim, Deus se acha muito mais furioso com um grande número de pessoas que está vivendo na terra agora, talvez de modo mais tranquilo e confortável, do que com muitos daqueles que estão experimentando as chamas do inferno. Portanto, a razão por que Deus ainda não abriu a sua mão e os liquidou, não é por ele não se importar com suas iniquidades ou se ofender. O Senhor não se parece com eles, embora pensem que sim. A fúria de Deus arde contra eles. Sua condenação não demora. O abismo está preparado. O fogo está pronto. A fornalha incandescente está ardendo, pronta para recebê-los. As chamas vermelhas queimam. A espada luminosa foi afiada e pesa sobre suas cabeças. O inferno abriu a sua boca debaixo deles. 5. O diabo está pronto a cair sobre os ímpios, para apoderar-se deles como coisa sua, no momento em que Deus o permitir. Eles lhe pertencem, suas almas encontram-se em seu poder e sob o seu domínio. As Escrituras os apresentam como propriedade de Satanás, como está em Lucas 11:21. Os demônios os espreitam, estão sempre ao seu lado, à sua direita, esperando por eles como leões esfomeados e enfurecidos que veem a presa, aguardando a hora de agarrá-la.
mas são restringidos por enquanto. Se Deus retirasse sua mão, a qual os refreia, eles cairiam sobre suas pobres almas no instante. A velha serpente está pronta a dar o bote. O inferno escancara sua boca para recebê-los, e se Deus permitisse, seriam rapidamente engolidos e consumidos. 6. Nas almas dos pecadores reinam aqueles princípios diabólicos que os faria arder agora mesmo no inferno, se não fosse a restrição imposta por Deus. Existe na própria natureza carnal do homem uma potencialidade alicerçando os tormentos do inferno. Há aqueles princípios corruptos que agem de maneira poderosa sobre eles, que só dominam completamente e que são sementes do fogo do inferno. Esses princípios são ativos e poderosos, de natureza extremamente violenta. E se não fosse a mão restringidora do Senhor sobre eles, seriam logo destruídos. Iriam arder em chamas da mesma forma que a corrupção e a rebeldia fazem arder os corações das pessoas condenadas, gerando nelas os mesmos tormentos. As almas dos ímpios são comparadas nas Escrituras com o mar agitado, em Isaías 57:20. Por enquanto, Deus controla as iniquidades deles pelo seu imenso poder, como faz com as ondas enfurecidas do mar, dizendo: virão até aqui, mas não prosseguirão. Mas se Deus retirasse deles seu poder refreador, seriam todos tragados por elas. O pecado é a ruína e a miséria da alma. Ele é destrutivo pela própria natureza. E se Deus o deixasse sem controle, não seria preciso mais nada para tornar as almas humanas absolutamente miseráveis. A corrupção no coração do homem é algo cheio de fúria incontrolável e sem freio. Enquanto os pecadores viverem aqui, essa fúria será como fogo reprimido pelas restrições divinas. Ao passo que, se fosse liberada, incendiaria o curso natural da vida. E como o coração é um poço de pecado, este mesmo pecado iria imediatamente transformar a alma num forno incandescente ou numa fornalha de fogo e enxofre, caso não fosse restringido por Deus. 7. O fato de não haver sinais visíveis da morte por perto não quer dizer que haja, por um momento sequer, segurança para os ímpios. O fato do homem natural ter boa saúde, de não prever que poderia deixar este mundo num minuto por um acidente, de não haver perigo visível à sua volta, nada disso lhe serve de segurança. Contínuas e inúmeras experiências humanas em todas as épocas nos mostram que não existem provas de que o homem não esteja à beira da eternidade, ou de que o seu próximo passo não venha a ser no outro mundo. Os caminhos e meios invisíveis e imprevistos de chegar lá são incontáveis e inconcebíveis. Os homens não convertidos caminham por cima das profundezas do inferno, sobre uma superfície frágil, onde existem várias áreas quebradiças, também invisíveis, as quais não conseguirão aguentar o seu peso. As flechas da morte voam ao meio-dia sem serem vistas. O olhar mais atento não pode distingui-las. Deus tem muitas maneiras diferentes e misteriosas de tirar os homens pecadores do mundo e despachá-los para o inferno. Não há nada que faça crer que o Senhor precise de ajuda, de um milagre, ou que necessite se desviar do curso natural da sua providência para destruir qualquer pecador, a qualquer momento. Desde que todos os meios para fazer os ímpios deixarem este mundo estão de tal forma nas mãos de Deus, tão absoluta e universalmente sujeitos ao seu poder e determinação, segue-se que a ida dos pecadores para o inferno a qualquer momento depende simplesmente da vontade de Deus, quer usando meios ou não. 8. O cuidado e a prudência dos homens naturais em preservar suas vidas, ou o cuidado de terceiros em preservá-las, não lhes dá segurança por um momento sequer. A providência divina e a experiência humana testificam isso. Existem evidências claras de que a sabedoria dos homens não lhes é segurança contra a morte. Se não fosse assim, haveria uma diferença entre a morte prematura e inesperada de homens sábios e prudentes e dos demais. Mas o que realmente acontece? Como morre o homem sábio?
assim como o tolo, como está em Eclesiastes 2, 16, 9. Todo o esforço e artimanha dos ímpios para escaparem do inferno não os livram do mesmo, nem por um momento, pois continuam a rejeitar a Cristo e, portanto, permanecem ímpios. Quase todos os homens naturais que ouvem falar do inferno alimentam a ilusão de que vão escapar dele. Quanto à sua própria segurança, confiam em si mesmos, se vangloriam do que fizeram, do que estão fazendo e do que pretendem fazer. Cada um traça o seu próprio plano, pensa em evitar a condenação e se vangloria e que irá tramar tão bem todas as coisas que seu esquema, com certeza, não falhará. Na verdade, eles ouvem dizer que poucos se salvam e que a maior parte dos homens que já morreram foram para o inferno, mas cada um deles se imagina capaz de planejar melhor a própria fuga do que os outros puderam fazer. Dentro de si mesmos, dizem que não pretendem ir para este lugar de tormento e que pretendem tomar todos os cuidados necessários, esquematizando as coisas de tal forma a não terem possibilidade de falhar. Mas os insensatos filhos dos homens se iludem miseravelmente quanto ao seu próprio plano, seus próprios planos. A confiança que depositam na própria força e sabedoria é o mesmo que confiar na fragilidade de uma sombra. A maior parte daqueles que antes viveram debaixo da dispensação da graça e que agora estão mortos, sem dúvida alguma, foram para o inferno. E não é por terem sido menos espertos dos que os que ainda estão vivos, nem por terem planejado as coisas de tal forma que não lhes assegurou o escape. Se pudéssemos falar com eles, um a um, e perguntar-lhes se, quando vivos, esperavam ser vítimas de tamanha miséria, sem dúvida, ouviríamos todos dizer: não, eu nunca pensei em vir para cá. Eu tinha esquematizado as coisas de maneira bem diferente. Pensei que iria conseguir algo melhor para mim, que meu plano era adequado. Pensei em me precaver melhor, mas tudo aconteceu de maneira tão repentina. Não esperava por isso naquela época, e nem daquela maneira, mas tudo veio como um ladrão. A morte foi mais esperta do que eu. A ira de Deus foi rápida demais para mim, maldita insensatez. Eu me gabava e me deleitava em sonhos vãos quanto ao que eu faria no futuro. E justamente quando eu mais falava de paz e segurança, me sobreveio uma súbita destruição. 10. Deus não se sujeita a nenhuma obrigação, nem a nenhuma promessa de manter o homem natural fora do inferno por um momento sequer. Ele não fez absolutamente nenhuma promessa de vida eterna, ou de libertação, ou de proteção da morte eterna, senão aquelas que estão contidas na aliança da graça. As promessas concedidas em Cristo, no qual todas as promessas são o sim e o amém. Mas, obviamente, os que não são filhos da aliança da graça não têm interesse na mesma, pois não creem em nenhuma das suas promessas e nem têm o menor interesse no mediador dessa aliança. Portanto, apesar de tudo o que os homens possam imaginar ou pretender sobre promessas de salvação, devido às suas lutas pessoais, boas obras e buscas incessantes, deixamos claro e manifesto que qualquer desses esforços ou orações que se façam em relação à religião será inútil, a não ser que creiam em Cristo, o Senhor. De modo nenhum Deus está obrigado a conservá-los fora da condenação eterna por um instante sequer. Então, os homens impenitentes estão detidos nas mãos de Deus por cima do abismo do inferno. Eles merecem um lago de fogo e para ele estão destinados. Deus se acha terrivelmente irado. Seu furor para com eles é tão grande quanto para com aqueles que já estão agora sofrendo o suplício da fúria da sua ira no inferno. Esses ímpios não fizeram absolutamente nada para abrandar ou diminuir sua cólera. Portanto, o Senhor não está de modo algum preso a qualquer promessa de livramento, nem por um momento sequer. O diabo espera por eles. O inferno já escancarou a sua boca para tragá-los. O fogo latente em seus corações agrava-se agora, querendo explodir.
E como continuam sem o menor interesse no mediador, não existem meios ao alcance deles que lhes possa dar segurança. Em suma, eles não têm refúgio e nada onde se segurar. O que os retém a cada instante é a absoluta boa vontade divina e a clemência sem compromisso, sem obrigação de um Deus irado. Agora vamos à aplicação dessas verdades. Essa mensagem pode despertar as pessoas não convertidas para o significado do perigo que estão correndo. Isso que vocês escutaram é o caso de todo aquele que não está em Cristo. Esse mundo de tormento, isto é, o lago de enxofre incandescente, está aberto debaixo de vossos pés. Ali se encontra o terrível abismo de chamas que ardem com a fúria de Deus, e o inferno com sua boca imensa escancarada. E vocês não têm onde se apoiarem, nem coisa alguma onde se segurarem. Não existe nada entre vocês e o inferno, senão o ar. E só o poder e o favor de Deus podem vos suster. Provavelmente, vocês não têm consciência dessas coisas. Acham que vão se livrar do inferno e não veem nisso tudo a mão de Deus. E olham as coisas ao seu redor, como o bom estado de vossa saúde física, os cuidados que tomam das vossas vidas e os meios que usam para a vossa própria preservação. Mas essas coisas não representam nada. Se Deus retirasse sua mão, elas de nada valeriam para impedir-vos a queda. Elas valem tanto como uma brisa tênue que tenta sustentar uma pessoa no ar. Vossas iniquidades vos fazem pesados como chumbo, pendentes para baixo, pressionados em direção ao inferno pelo próprio peso. E se Deus permitisse que caíssem, vocês afundariam imediatamente, desceriam com a maior rapidez e mergulhariam nesse abismo sem fundo. Vossa saúde, vossos cuidados e prudência, vossos melhores planos, toda a vossa retidão de nada valeriam para sustentar-vos e conservar-vos fora do inferno. Seria como tentar segurar uma avalanche de pedras com uma teia de aranha. Se não fosse a misericórdia de Deus, a terra não suportaria vocês por um só momento, pois vocês são uma carga para ela. A natureza geme por causa de vocês. A criação foi obrigada a se sujeitar à escravidão involuntariamente por causa da vossa corrupção. Não é com prazer que o sol brilha sobre vocês, para que sua luz vos ilumine, para pecarem e servirem a Satanás. A terra não produz de bom grado os seus frutos para satisfazer vossas luxúrias, nem está disposta a servir de palco à exibição das vossas iniquidades. Não é voluntariamente que o ar alimenta vossos corpos, mantendo viva a chama dos vossos corpos, enquanto vocês gastam a vida servindo os inimigos de Deus. As coisas criadas por Deus são boas e foram feitas para o homem, para que por meio delas servisse ao Senhor. Não é com prazer que prestam serviço a outros propósitos, e então gemem quando são ultrajadas ao servirem objetivos tão contrários à sua finalidade e natureza. E a própria terra vomitaria vocês, se não fosse a mão soberana daquele a quem vocês tanto têm ofendido. Eis aí as nuvens negras da ira de Deus, pairando agora sobre vossas cabeças, carregadas por uma tempestade ameaçadora, cheia de trovões. Não fosse a mão restringidora do Senhor, elas arrebentariam imediatamente sobre vocês. A misericórdia soberana de Deus, por enquanto, refreia esse vento impetuoso. Do contrário, ele sobreviria com fúria. Vossa destruição ocorreria repentinamente e vocês seriam como palha dispersada pelo vento. A ira de Deus é como grandes águas represadas que crescem mais e mais, aumentam de volume até que encontram uma saída. Quanto mais tempo a correnteza for reprimida, mais rápido e forte será o seu fluxo ao ser liberada. É verdade que até agora ainda não houve um julgamento por vossas obras mais. A enchente da vingança de Deus
encontra-se represada agora. Mas, por outro lado, vossa culpa cresce cada vez mais. E dia a dia, vocês acumulam mais e mais ira contra si mesmos. As águas estão subindo continuamente, fazendo sua força aumentar mais e mais. Nada, a não ser a misericórdia de Deus, detém as águas, as quais não querem continuar represadas e forçam uma saída. Se Deus retirasse sua mão das comportas, elas se abririam imediatamente e o mar impetuoso da fúria e da ira de Deus iria se precipitar com furor inconcebível e cairia sobre vocês com poder onipotente. E mesmo que vossa força fosse 10.000 vezes maior do que é, sim, 10.000 vezes maior do que a força do mais forte e vigoroso demônio do inferno, não valeria nada para resistir ou deter a ira divina. O arco da ira de Deus já está preparado, e a flecha ajustada ao seu cordel. A justiça aponta a flecha para o vosso coração e estica o arco, e nada senão a misericórdia de Deus, um Deus irado, que não se compromete e a nada se obriga, impede que a flecha se embeba agora mesmo do vosso sangue. Assim, estão todos vocês que nunca experimentaram uma transformação real em vossos corações pela ação poderosa do Espírito do Senhor em vossas almas. Todos vocês que não nasceram de novo, nem foram feitos novas criaturas, ressurgindo da morte, do pecado, para um estado de luz e para uma vida nova, nunca experimentada antes. Por mais que vocês tenham modificado a conduta em muitas coisas e praticado boas obras, e tenham possuído simpatias religiosas, e até mantido uma forma pessoal de religião com vossas famílias, e em particular, indo à casa do Senhor de vez em quando, sendo até severos quanto a isso, mesmo assim, vocês estão nas mãos de um Deus irado. Somente sua misericórdia vos livra de ser agora, neste momento, tragados pela destruição eterna. Por menos convencidos que vocês estejam agora quanto às verdades ouvidas, no porvir serão plenamente convencidos. Aqueles que já se foram e que estavam na mesma situação que a vossa, percebem que foi exatamente isso que lhes aconteceu. Pois a destruição caiu de repente sobre muitos deles, quando menos esperavam, e quanto mais afirmavam viver em paz e segurança. Agora, eles veem que aquelas coisas nas quais puseram sua confiança para obter paz e segurança eram nada mais que uma brisa ligeira e sombras vazias. O Deus que vos mantém acima do abismo do inferno, vos abomina. Ele está terrivelmente irado e seu furor contra vocês queima como um fogo. Ele vê vocês como apenas dignos de serem lançados no fogo. E seus olhos são tão puros que não podem tolerar tal visão. Vocês são 10.000 vezes mais abomináveis a seus olhos do que é a mais odiosa das serpentes venenosas para os olhos humanos. Vocês o têm ofendido infinitamente mais do que qualquer rebelde obstinado ofenderia a um governante. No entanto, nada a não ser a sua mão pode impedir-vos de cair no fogo a qualquer momento. O fato de vocês não terem ido para o inferno a noite passada e de terem tido permissão para acordar aqui neste mundo, depois de terem fechado os olhos ontem para dormir, atribui-se ao mesmo favor. Não existe outra razão porque vocês não foram lançados no inferno ao se levantarem pela manhã, a não ser o fato da mão de Deus ter vos sustentado. E não existe outra razão porque vocês não caem no inferno neste exato momento. Ó pecador, pense no perigo terrível que se encontra. É sobre uma grande fornalha de furor, sobre um abismo imenso e sem fim, cheio do fogo da ira que você está pendurado, segurado pela mão de um Deus cujo furor acha-se tão inflamado contra você como contra muitas pessoas já condenadas no inferno. Você está suspenso por uma linha tênue, com as chamas da cólera divina lampejando à tua volta, prontas para atear em fogo e queimar-te por inteiro.
e você continua sem interesse no mediador, sem nada onde se agarrar para poder se salvar. Nada que possa afastar as chamas da cólera divina, nada de teu próprio, nada que tenha feito ou possa vir a fazer para persuadir o Senhor a poupar tua vida por um minuto sequer. Considere então, mais detidamente, vários aspectos dessa cólera que te ameaça com tão grande perigo. A quem pertence essa ira? É a ira do Deus infinito. Se fosse somente a ira humana, mesmo a do governante mais poderoso, comparativamente seria considerada como coisa pequena. A ira dos reis é bastante temida, principalmente dos monarcas absolutos, que possuem os bens e as vidas de seus súditos inteiramente sob o seu poder, para serem usados quando bem entenderem. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida, diz Provérbios 20, versículo 2. O súdito que enfurece esse tipo de governante arbitrário sofre os maiores tormentos que se possa conceber, ou que o poder humano possa infligir. Porém, os maiores principados da terra, em toda a sua grandeza, majestade e poder, mesmo revestidos de seus grandes terrores, não são mais do que vermes débeis e desprezíveis que rastejam no pó, quando comparados com o grande e todo-poderoso Criador e Rei dos céus e da terra. Mesmo quando estão enraivecidos e sua fúria chega ao máximo, é muito pouco o que eles podem fazer. Os reis da terra são, perante Deus, como gafanhotos, valem menos que nada. Tanto o seu amor quanto o seu ódio são desprezíveis. A ira do grande Rei dos reis é muito mais terrível do que a deles, tal como é maior a sua majestade. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esses deveis temer. Lucas 12, 4 e 5. É Cristo, é Jesus que está dizendo isso. 2. É a ferocidade da sua ira que vocês estão expostos. Lemos com frequência sobre a ira de Deus, como por exemplo em Isaías 58, 18. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários. E também em Isaías 66, 15. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. E assim é em muitos outros lugares da Bíblia. Lemos também em Apocalipse 19, 15. O lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Essas palavras são incrivelmente aterradoras. Se estivesse escrito apenas a ira de Deus, isso já nos faria supor algo bastante temível. Mas está escrito o furor da ira de Deus, ou seja, a fúria de Deus, o furor de Jeová. Quão terrível deve ser esse furor. Quem pode exprimir ou conceber o que essas palavras contêm? Mas não é apenas isso que está escrito, e sim o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Essas palavras dão a entender que uma grande manifestação do seu poder onipotente vai acontecer. Através dela, ele infligirá aos homens todo o furor da sua ira. Assim como os homens costumam manifestar sua própria força através do furor da sua ira, a onipotência divina irá, da mesma forma, se enfurecer e se manifestar. Então, qual será a consequência de tudo isso? O que será do pobre verme que vier a sofrer todo este mal? Que mãos serão tão fortes e que coração conseguirá suportar tanto furor? A que terrível, inexprimível, inconcebível abismo de miséria irá chegar a pobre criatura humana que será vítima disso tudo. Pensem bem, vocês que estão aqui agora e que permanecem em estado pecaminoso. O fato de Deus vir e efetivar o furor da sua ira torna implícito que ele infligirá este castigo sem compaixão. Quando Deus olhar a indescritível aflição do vosso estado,
e vir como vossos tormentos são absolutamente desproporcionais à vossa força, e como vossas pobres almas estão esmagadas, imersas em trevas eternas, não terá compaixão de vocês, não irá deter a execução da sua ira, ou de forma alguma tornar mais leve sua mão. Nessa hora, Deus não usará de misericórdia para com vocês, nem conterá seu vento impetuoso. Ele não terá consideração para com o vosso bem-estar, e nem irá evitar que vocês sofram. Na verdade, fará com que sofram na medida exata que a sua rigorosa justiça vier a requerer. Nada será modificado só pelo fato de ser difícil para vocês suportarem. Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Diz Ezequiel 8:18. Deus está pronto agora a usar de compaixão com vocês. Hoje é o dia da misericórdia. Vocês podem clamar neste instante e ter esperanças de alcançar sua graça. Mas quando o dia da misericórdia passar, vosso lamento, o pranto mais doloroso, os gritos serão em vão. No que diz respeito ao vosso bem-estar, vocês estarão completamente perdidos e alienados de Deus. O Senhor não terá outra opção senão a de entregar-vos ao sofrimento e à miséria. E vocês continuarão não tendo outra perspectiva, pois serão vasos de ira, preparados para a destruição. Não haverá outro uso qualquer para tais vasos, senão o de enchê-los da ira de Deus. Quando clamarem ao Senhor, Ele estará tão longe de consolar-vos que, inclusive, está escrito a este respeito que Deus irá simplesmente rir e zombar de vocês, como está em Provérbios 1, 25 e 26. Vejam quão terríveis são essas palavras do grande Senhor. O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Isaías 63, verso 3. É quase impossível se conceber palavras que tragam em si uma manifestação maior destas três coisas: desprezo, ódio e fúria de indignação. Se clamarem a Deus por consolo, Ele estará longe de querer vir consolar-vos ou de querer demonstrar-vos interesse ou favor. Ao contrário, o Senhor simplesmente irá esmagar-vos sob os seus pés. E apesar de saber que, ao pisotear-vos, vocês não poderão suportar o peso da sua onipotência, ainda assim, Ele não vai se importar e irá esmagar-vos debaixo dos seus pés, sem piedade, espremendo o vosso sangue e fazendo com que o mesmo espirre longe, manchando suas vestes, maculando seu traje. Ele não irá só odiar-vos, como devotará a vós o maior desprezo. Lugar algum será considerado próprio para vocês, a não ser debaixo de seus pés, para serem pisados como as lamas das ruas. 3. A miséria a que vocês estão sujeitos é aquela que Deus vos infligirá, a fim de demonstrar a força da ira do Senhor. Deus tem em seu coração a intenção de mostrar aos anjos e aos homens não só a excelência do seu amor, como a severidade da sua ira, do seu furor. Às vezes, os governantes da terra resolvem mostrar a força da sua ira através de castigos extremos que mandam infligir sobre aqueles que os enfurecem. Nabucodonosor, o poderoso e arrogante rei do império dos caldeus, demonstrou seu furor quando, ao se irritar com Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais do que o normal. Como era de se esperar, a fornalha foi aquecida intensamente, até atingir o mais alto grau que poderia produzir. O grande Deus também quer revelar a sua ira e exaltar sua tremenda majestade e grandioso poder através dos sofrimentos desmedidos de seus inimigos. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição,
Romanos 9, 22. E visto que esse é o seu desígnio e o que ele determinou, ou seja, mostrar quão terrível e ilimitada é a ira, a fúria e a indignação do Senhor, ele o mostrará realmente. Será realizado algo horrendo, muito terrível, quando o grande e furioso Deus tiver se levantado e executado sua terrível vingança sobre o mísero pecador, e o desgraçado estiver sofrendo o peso e o poder infinito de sua indignação, então Deus chamará o universo inteiro para contemplar a imensa majestade e o tremendo poder que nele existe. Os povos serão queimados como se queima o cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós, os que estás longe, o que tenho feito, e vós, que estás perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Isaías 33, 12 a 14. Assim será com vocês, que não são convertidos, se permanecerem neste estado. O poder infinito, a majestade e grandiosidade do Deus onipotente serão exaltados em vocês através da inexprimível força dos tormentos que vos sobrevirão. Vocês serão atormentados na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E quando estiverem neste estado de sofrimento, os gloriosos habitantes do céu sairão para contemplar este espetáculo horrendo e verão como é a fúria do Todo-Poderoso. E quando virem todas essas coisas, se prostrarão e adorarão seu grande poder e majestade. E será que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Isaías 66, 23 e 24. 4. É uma ira eterna. Já seria algo terrível sobre o furor e a cólera do Deus Todo-Poderoso por um momento, mas vocês terão que sofrê-la por toda a eternidade. Essa intensa e horrenda miséria não terá fim. A olhar para frente, a olhar para o futuro, vocês verão à frente uma interminável eternidade de duração infinita, que irá devorar vossos pensamentos e assombrar vossas almas. E vocês irão se desesperar, com certeza, por não conseguirem nenhum livramento, termo de alívio ou descanso para tanta dor. Saberão também que terão de sofrer até a última gota por longos séculos, por milhões e milhões de anos, lutando e pelejando contra essa vingança inclemente e toda poderosa. Então, depois de passar por tudo isso, quando tantos séculos vos tiverem consumido, saberão que tudo não passa apenas de uma gota d'água quando comparado ao que ainda resta. Portanto, vosso castigo será, com certeza, infinito. Oh, quem poderia exprimir o estado de uma alma em tais circunstâncias? Tudo o que pudermos dizer sobre o assunto vai nos dar apenas uma débil e frágil visão da realidade, porque ela é inexprimível, inconcebível, pois quem conhece o poder da ira de Deus é o que sua palavra diz. Que horrendo é o estado daqueles que diariamente, a cada hora, se encontram em perigo de sofrer tamanha ira e infinita miséria. Mas esse é o caso sinistro de toda alma que ainda não nasceu de novo, por mais moral, austera, sóbria e religiosa que seja, por mais que pratique boas obras e ande de maneira que os homens achem ser viver uma vida boa. Queira Deus vocês pensassem em todas essas coisas, sejam jovens ou velhos. Há razões de sobra para acreditar que muitos daqueles que ouviram o Evangelho certamente estarão expostos a esse tormento por toda a eternidade. Não sabemos quem são eles, nem o que pensam. Pode ser que estejam tranquilos agora, escutando esta mensagem sem se perturbarem muito, e que estejam até se gabando de que, no caso deles,
conseguirão escapar. Se soubéssemos que dentre os nossos conhecidos existe uma pessoa, uma só, sujeita a sofrer tal tormento, como seria doloroso para nós encarar o assunto. Se conhecêssemos essa pessoa, sempre que a víssemos, uma visão terrível seria para nós. Iríamos todos levantar grande choro e prantear por sua causa. Mas, infelizmente, em vez de uma pessoa só, é provável que muitos se lembrem dessas exortações somente no inferno. E inúmeras pessoas podem estar no inferno em breve tempo, antes mesmo do ano terminar. E aqueles que estão agora com saúde, tranquilos e seguros, podem chegar lá antes do amanhecer. Todos os que dentre vocês continuarem até o fim em estado natural pecaminoso e que conseguirem ficar fora do inferno por mais tempo, estarão lá também em breve. Sua condenação não tardará, virá de súbito e provavelmente para muitos de vocês de maneira repentina. Vocês têm toda a razão em se admirarem de não estar ainda no inferno. É o caso, por exemplo, de alguns conhecidos seus que não mereciam o inferno mais do que vocês e que antes aparentavam ter possibilidade de estarem vivos agora tanto quanto vocês. Para o caso deles, já não há esperança. Estão clamando lá em extrema penúria e perfeito desespero. Mas aqui estão vocês, na terra dos vivos, cercado pelos meios de graça, tendo a grande oportunidade de obter a salvação. O que não dariam aquelas pobres almas condenadas, desesperadas, pela oportunidade de viver mais um só dia, como que vocês desfrutam neste momento. E agora, vocês têm uma excelente ocasião. Hoje é o dia em que Cristo abre as portas da misericórdia de par em par e se coloca de pé, clamando e chamando em alta voz aos pobres pecadores. Este é o dia em que muitos estão se reunindo a Ele, se apressando em chegar ao reino de Deus. Inúmeros estão vindo diariamente do norte, sul, leste e oeste. Muitos que estavam até bem pouco tempo nas mesmas condições miseráveis que vocês, estão felizes agora, com os corações cheios de amor por aquele que os amou primeiro e os lavou de seus pecados com seu próprio sangue, regozijando-se na esperança de ver a glória de Deus. Como é terrível ser deixado para trás num dia assim. Ver os outros se banqueteando enquanto vocês estão penando e se definhando. Ver os outros se regozijando e cantando com alegria no coração, enquanto vocês só têm motivos para prantear por causa do sofrimento de seus corações e de lamentar por causa das aflições e vossas almas. Como podem vocês descansar por um momento sequer em tal estado de alma? Será que vossas almas não são tão preciosas como as almas daqueles que dia a dia estão se juntando ao rebanho de Cristo? Não existem, porventura, muitos que, apesar de estarem há longo tempo neste mundo, até hoje não nasceram de novo e por isso são estranhos à comunidade de Israel e nada têm feito durante a vida a não ser acumular ira sobre ira para o dia do castigo e do furor de Deus? Ó senhores, o caso de vocês é sem dúvida extremamente perigoso. A dureza de vossos corações e a vossa culpa são imensas. Acaso vocês não veem como geralmente pessoas de vossa idade são deixadas para trás na dispensação da misericórdia de Deus? Vocês precisam refletir e despertar do vosso sono, pois jamais poderão suportar a fúria e a ira do Deus infinito. E vocês que são rapazes e moças, irão negligenciar este tempo precioso que desfrutam agora, quando tantos outros jovens da vossa idade estão renunciando às futilidades da juventude e correndo céleres a Cristo? Vocês têm neste momento uma oportunidade, mas se a desprezarem, sucederá o mesmo que agora está acontecendo com todos aqueles que gastaram em pecado os dias mais preciosos da sua mocidade, chegando a uma terrível situação de cegueira e insensibilidade e dureza de coração. E vocês, crianças, que não se converteram ainda, não sabem que estão indo para o inferno, onde sofrerão a horrenda ira daquele Deus que agora está encolerizado contra vocês dia e noite? Será que vocês ficarão felizes
em ser filhos do diabo, quando tantas outras já se converteram e se tornaram filhos santos e alegres do Rei dos Reis? Queira Deus, todos aqueles que ainda estão fora de Cristo, pendentes sobre o abismo do inferno, quer sejam senhoras e senhores idosos, ou pessoas de meia idade, quer jovens ou crianças, que possam dar ouvidos agora aos chamados da palavra e da providência de Deus. Este ano aceitável do Senhor, que é um dia de grandes misericórdias para alguns, sem dúvida será um dia de extremo castigo para outros. Quando negligenciam suas almas, os corações dos homens se endurecem e a sua culpa aumenta rapidamente. Podem estar certos, porém, que agora será como foi nos dias de João Batista. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz fruto deve ser cortada e lançada no fogo. Portanto, todo aquele que está fora de Cristo, desperte e fuja da ira vindoura. A ira do Deus Todo-Poderoso paira agora sobre todos os pecadores. Que cada um fuja de Sodoma. Livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5, 11 a 20 e 6:2. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 6 e 7. Amém, queridos. Amém. A graça resgatou um miserável como eu. Eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. A graça resgatou um miserável como eu. Eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. Deus é soberano e graça, sua graça regenera. Só a graça justifica.